Show de bola. Bora lá, então. Recapitulando, então, né? Vamos recapitular. Seguinte, dentro do nosso corpo a gente tem ali dois tipos de líquidos, tá? O líquido intracelular e o líquido extracelular, tá? Essa diferença, ela existe por quê? Porque a composição desses líquidos é muito diferente, principalmente quando a gente fala de composição iônica. O que é isso? Os sais que estão ali em um líquido e outro, tá? São muito diferentes. Mas o que dá essa diferença? O que faz esses líquidos serem diferentes? Ora, o líquido que está dentro da célula, ele vai ser diferente do líquido que está fora, por quê? Por uma estrutura chamada membrana plasmática, beleza? A estrutura da membrana plasmática, ela permite, ele vai permitir que essa membrana selecione aquilo que sai e aquilo que entra da célula, beleza? Vocês já provavelmente já escutaram esse termo, né, que a membrana plasmática ela possui uma permeabilidade seletiva, o que é verdade, né? E essa permeabilidade seletiva, a gente vai entender agora o porquê que ela existe. Como que está constituída a membrana plasmática? O que constitui ela? Já provavelmente vocês já ouviram falar disso aqui, mas o que constitui a membrana plasmática são essas coisinhas aqui, né? Que são o quê? Basicamente os fosfolipídios. Show? Então aqui nós temos ali uma bicamada de fosfolipídios. Tá? Toda a sua membrana plasmática ela vai ser constituída por essa chamada bicamada fosfolipídica. Show? Vou fazer aqui bem mais ou menos, mas acredito que dê para entender, né? Então isso aqui, né? Isso aqui vai formar a nossa membrana plasmática, tá? De forma bem grosseira, de forma bem intuitiva, é assim que a nossa membrana está constituída. Deixa eu conferir aqui, parece que alguém está com retorno. Show de bola, resolvido. Bom, vamos entender o seguinte. Por que essa membrana ela é seletiva? Por que a permeabilidade dela é seletiva? Por que ela consegue controlar o que sai e o que entra? Basicamente, pelo fosfolipídio, tá? Pela estrutura do fosfolipídio. Quando eu desenho um fosfolipídio, eu desenho uma bolinha e duas perninhas, né? Essa bolinha, o que ela é? A gente chama ela de cabeça, tá? Então, essa bolinha do fosfolipídio é a cabeça. E essas duas perninhas são a cauda. Ok? O que vai acontecer? A cabeça, ela tem ali uma estrutura que confere a ela polaridade, tá? Então, a cabeça, ela é uma estrutura chamada de polar, beleza? E a cauda, né? Essas duas perninhas aqui, tem uma estrutura que confere a ela a polaridade, ou seja, a cauda, ela vai ser apolar. Show? O que significa ser polar e o que significa ser apolar? Quando eu chamo alguma coisa de polar, eu estou dizendo que ela tem carga, tá? Tudo que é polar tem carga. Pode ser uma carga positiva ou uma carga negativa, beleza? E tudo que é apolar é aquilo que não vai ter carga. São aqueles elementos neutros, beleza? Exemplos, né? Eu gosto de dar exemplo, eu só funciono com exemplo. Então é o seguinte, por exemplo, vamos pegar um íon, o íon potássio, tá? Quando a gente escreve lá no nosso caderno íon potássio, a gente põe um K mais, né? Por exemplo, o íon sódio, a gente coloca um Na mais. Por quê? Porque eles são íons, tá? E íons são, por definição, átomos com carga. Pode ser uma carga positiva, pode ser uma carga negativa. Tem um exemplo? O íon cloreto, o Cl menos, tá? Então, essa carguinha que você põe aqui em cima dos íons não é à toa. É para definir qual que vai ser a carga dele, tá? Se no caso for um íon com carga positiva, ele vai ser um cátion. Se for um íon com carga negativa, ele vai ser um ânion. Mas não importa, o que importa é que eles têm carga. E tudo que tem carga é polar. São substâncias polares. Mas é só íon que é polar? Não. Nós temos moléculas que também são polares, tá?
Quer um exemplo? Vamos pegar aqui a molécula que a gente vai trabalhar muito com ela hoje, que é a molécula de água. Vamos pegar aqui. Como que eu escrevo água? H2O, né? H2O é a nossa água. Mas como que vai ser a estrutura dela? É algo que vocês vão ver lá, né, em bioquímica, de uma forma um pouquinho mais aprofundada. Vou só dar uma pincelada aqui, só para vocês entenderem o raciocínio, beleza? A molécula de água, ela é H2O, ou seja, um átomo de oxigênio ligado a dois átomos de hidrogênio, tá? Então, vou fazer o nosso oxigênio aqui, show? E uma ligação aqui, né, fazer ele ligado a dois átomos aqui de hidrogênio. O que vai acontecer? A molécula de água, ela é dessa forma aqui? Sim, ela é dessa forma aqui. Quando eu desenho, né, a estrutura da molécula de água, eu tenho que desenhar ela dessa forma. Posso desenhar dessa forma aqui? Uma H ligado ao oxigênio, tá ligado a outra H. Posso desenhar a água dessa forma aqui? Não, você não pode fazer isso. Por quê? Porque é errado. Ah, por que que é errado? Cara, isso aí vai envolver um pouquinho de geometria molecular, tá? Eu não vou entrar nesse tópico, mas a gente tem que entender que tem dois elétrons aqui, que são do oxigênio, e esses dois elétrons ali em cima, eles empurram esses dois hidrogênios para baixo, tá? Então eu não posso desenhar a molécula de água dessa forma aqui, é errado, beleza? E essa estrutura aqui, esse formato da molécula de água, confere a ela uma característica, que é a polaridade, beleza? Inclusive, vocês vão ver isso aqui com mais detalhes lá em bioquímica, como eu falei, vocês vão ter que decorar, inclusive, se vocês tiverem aula com a da Maia, principalmente. Então, você tem que saber que esses dois hidrogênios aqui, eles formam um ângulo aqui de 104,9 graus, algo assim, né? Mas isso é bioquímica. Vocês vão ter bastante tempo para chorar com isso lá em bioquímica. Aqui a gente não precisa saber disso, tá? Mas vocês têm que saber que a molécula de água é dessa forma aqui, tá? Lembrar que os íons de hidrogênio estão um pouquinho mais para baixo. E isso vai conferir a carga dessa molécula. Por quê? Porque nessa região aqui, aonde os hidrogênios estão acumulados, que é ali embaixo, vai gerar um polo, né, um pequeno polo positivo, beleza? Um pequeno polo aqui positivo. E aqui, aonde esses dois elétrons estão conectados, aonde esses dois elétrons estão ali dispostos, vai gerar um pequeno polo negativo. Beleza? Então, desse lado da molécula de água, eu tenho um polo positivo, e do outro lado, eu vou ter um polo negativo. Por isso que a molécula de água, ela é polar, porque ela tem o quê? Dois polos, um polo negativo e um polo positivo. Beleza? Agora, exemplos de moléculas que não têm cargas. Por exemplo, é... por exemplo, aqui vamos pegar o nosso CO2, tá? O dióxido de carbono, tá? Ele não vai ter carga, ele não vai apresentar carga. Por quê? Porque a geometria molecular dele é um pouquinho diferente, tá? A gente tem um carbono aqui no meio, ligado aqui a dois oxigênios. Agora sim eu posso fazer a molécula dessa forma aqui, linear, tá? Ela não tem nenhuma angulação, não. Ela é desse jeito mesmo. E por essa conformação aqui, não vou entrar em detalhes, mas é por causa dessa conformação aqui que não vai ter carga, tá? Porque a molécula está assimétrica, beleza? Por exemplo, outra molécula que também não vai ter carga, o oxigênio. O O2, tá? É uma molécula, é um átomo de oxigênio ligado aqui por uma dupla ligação a outro átomo de oxigênio. Também não tem carga, beleza? Então, átomos ou moléculas que são polares é porque tem carga. Átomos não, né? Átomo, né, por definição, vai ter carga. Estruturas ou moléculas apolares, o que significa ser apolar? É não ter carga, tá? Essa é uma molécula neutra, que é o exemplo que eu dei aqui do CO2 e do oxigênio, beleza? São moléculas que não vão ter carga. Só que os nomes, eles podem variar um pouquinho, tá? Às vezes pode cair na prova de vocês, não polar e apolar, mas sim um outro termo que também é muito utilizado, que é hidrofílico e hidrofóbico, tá? É basicamente a mesma coisa, só muda o nome, tá? É só uma nomenclatura diferente. Por quê? Lembra que eu falei que a água é o quê? A molécula de água, ela tem carga, um polo negativo e um polo positivo. Então, a molécula de água, se ela tem carga, ela é o quê? Polar, tá? A molécula de água é polar.
Lembra aquela historinha de que os opostos se atraem? Esquece, isso é mentira. Isso é mentira, tanto na vida real quanto aqui na fisiologia, tá? É mentira. Opostos não se atraem. Quem que vai atrair quem? Os iguais. Então, compostos polares têm afinidade por compostos polares. Compostos apolares têm afinidade por compostos apolares. Beleza? Então, olha o termo hidrofílico e hidrofóbico. Eu vou ter como referência quem? A água. Lembra que a água é polar. A água, ela vai ter afinidade com quem? Ora, com outras substâncias também polares, íons, outras moléculas que têm carga, enfim. Lembra que semelhante vai atrair semelhante, beleza? Então, tudo que tem afinidade com a água, eu chamo de hidrofílico. Hidro de água, fílico de afinidade. Tudo que é polar, tudo que tem carga, vou até escrever aqui, recomendo que vocês escrevam também, é também chamado de hidrofílico. Perdão a letra, mas acho que dá para entender, né? Tudo que é polar é chamado de é chamado de hidrofílico, beleza? Agora, a água, ela vai ter afinidade com compostos apolares, com compostos que não têm carga? Não, tá? Apolar com polar, os dois vão se repelir. Por isso que eu falo que compostos apolares, por não terem afinidade com a água, por serem repelidos pela água, eu posso chamar eles também de hidrofóbicos. Por quê? Eles têm medo da água? Eles têm fobia da água? Não, eles são repelidos pela água. Beleza? Então, compostos hidrofóbicos é a mesma coisa que eu falar composto apolar. Por quê? Por a água ser polar, e esses compostos são o quê? Repelidos. Lembra aquela história de que água não se mistura com óleo, né? Você põe lá em um copo água e óleo, vocês vão ver que eles não se misturam. Por quê? Justamente, a água ela é polar, né? Ela tem carga. E o óleo é apolar, o óleo não tem carga. Então, os dois não o quê? Se misturam, tá? Então, tenha em mente esses dois conceitos aqui, tá bom? Polar é aquilo que tem carga, só que eu também posso chamar de hidrofílico, pela afinidade com a água. Apolar é tudo aquilo que não tem carga, beleza? Também posso chamar esses compostos de hidrofóbicos. Por quê? Por causa da repulsão deles com a água, beleza? O fosfolipídio, ele é uma molécula muito especial, tá? Por quê? O fosfolipídio é uma molécula polar? Sim. O fosfolipídio é uma molécula apolar? Também, tá? Então, o fosfolipídio, ele tem ambas as características. Ele tem uma parte que é polar, né? Uma parte que é hidrofílica, e outra parte que é apolar, né? Outra parte ali que é hidrofóbica. Então, o fosfolipídio tem as duas características. Compostos que têm essas duas características, né? Eu chamo de compostos anfifílicos. Compostos anfifílicos. Por quê? Em uma só molécula, eu tenho um extremo que é polar e outro extremo que é apolar, tá? Eles são os dois ao mesmo tempo, beleza? Então, voltando aqui. Por que que eu desenho a membrana plasmática dessa forma aqui? Uma bicamada de fosfolipídio com as perninhas voltadas para o interior da membrana e as cabeças voltadas para os líquidos, né? Aqui, né, digamos que aqui seja o líquido extracelular e digamos que aqui seja o líquido intracelular, tá? Por que que então que as cabeças, né, as cabeças aqui estão voltadas para os líquidos extra e intra, e aqui no interior da membrana, né, no interior, quando eu falo interior da membrana, não pensa intracelular, não pensa isso. Pensa que a membrana, ela é um sanduíche, tá? Ela tem os dois pães, que são o quê? Os fosfolipídios, e no meio desses pães, né, o que que eu coloco ali no sanduíche? Pô, muita coisa. Mas, pô, pandemia tá difícil, né? Então, não vou pôr mortadela, não vou pôr o quê? Não, só vou pôr o quê? Margarina ou manteiga, tá? Então, no meio desses dois pães, que são os fosfolipídios, eu tenho o quê? Gordura, tá? Isso forma a bicamada fosfolipídica. Quando eu falo
interior da bicamada, eu não estou falando no lado interno, não estou falando do lado interno da membrana, estou falando disso aqui, ó, interior da bicamada, estou falando do meio ali dos dois pães, tá? Estou falando ali do meio dessa bicamada, tá? Só para não confundir aqui com os termos. Então, por que no interior dessa bicamada, aqui, nessa região aqui, eu tenho as perninhas dos fosfolipídios? Eu poderia ter, por exemplo, um fosfolipídio assim, com as perninhas para fora, ou um fosfolipídio assim, com as perninhas aqui para o líquido intracelular. Posso ter um fosfolipídio assim? Não, tá? Isso aqui é impossível. Por quê? Lembra que eu falei? Isso aqui é o quê? Um líquido extracelular. Líquido extracelular e líquido intracelular. O que que eu tenho num líquido? Água, tá? Principal substância que eu tenho num líquido? Água. Então, no líquido extracelular, o que que eu tenho em muita abundância? Água. No líquido intracelular, o que que eu tenho em muita abundância? Água, tá? Essa cauda aqui, ela é polar ou é apolar? Já vimos que que ela é apolar, também chamada de hidrofóbica. Então, essa cauda aqui, ela vai ser atraída ou vai ser repelida para a água? Né? Vai ser atraída ou vai ser repelida pela água? Vai ser repelido, tá? Quando, é, quando essa cauda aqui, ela vai entrar em contato com a água, ambas se repelem. Por isso que naturalmente, esses fosfolipídios, eles vão se voltar o quê? Com as perninhas para o interior da membrana, tá? Com as perninhas aqui para o meio da membrana e jamais para fora, tá? Porque justamente aqui no líquido extracelular e no líquido intracelular eu tenho água, tá? E essa água vai acabar repelindo essas caudas apolares ali que vão acabar se encontrando aqui nesse interior aqui da bicamada. E aqui, em contato com o líquido intracelular e em contato com o líquido extracelular, eu vou ter aqui as cabeças. Tá? As cabeças são aquelas, né, que estão em contato com os líquidos. E a cabeça, a gente já viu que ela é polar, ela tem carga, tá? Também chamado de compostos apolares, também chamados de hidrofílicos. Então, as cabeças dos fosfolipídios, eles são hidrofílicos, ou seja, têm afinidade com a água. Por isso que elas vão se voltar para onde? Para o líquido extracelular e vão se voltar também para o líquido intracelular, tá? Aqui em contato com o líquido intracelular, eu vou ter as cabeças dos fosfolipídios. E em contato com o líquido extracelular, também eu vou ter o quê? As cabeças dos fosfolipídios. Beleza? E isso gera um fator muito interessante, que é o seguinte. Aqui, ó, nesse interior da bicamada, nessa região aqui, justamente por essa alta concentração das caudas dos fosfolipídios, eu tenho uma região ali que é extremamente o quê? Apolar. Uma região que é extremamente hidrofóbica, tá? E essa característica é aqui que eu queria chegar. Por quê? Porque é essa característica que vai dar o quê? A permeabilidade seletiva da membrana, tá? A membrana é seletiva a tudo? Não. A membrana, ela sempre vai deixar passar alguma coisa, tá? Ela sempre vai deixar passar alguma coisa. O que que ela vai deixar passar? Cara, compostos apolares. Compostos apolares, essa bicamada sempre vai deixar passar, independente, beleza? Então, quer um exemplo? Sei lá, CO2, já vimos que esse cara aqui é apolar, não tem carga. Gás oxigênio, já vimos também que esse cara aqui também é apolar, ou seja, também não tem carga, tá? Outros compostos que não têm carga, cara, gorduras, colesterol, triglicerídeos, pô, tudo que for apolar, tudo que não tiver carga, consegue o quê? Facilmente atravessar essa bicamada. Facilmente atravessa, tá? Consegue tanto entrar quanto o quê? Sair. Facilmente, beleza? Agora, da onde que vem essa seletividade ali nessa permeabilidade?
A seletividade, ela vai se dar para compostos polares, tá? A seletividade, ela vai se dar para compostos que têm carga. Então, exemplo de compostos que vão ter carga. Íons, em geral, tá? Vamos usar aqui, por exemplo, o potássio, o sódio, deixa eu pensar, o íon cloreto, o cálcio, todos esses caras aqui têm carga. Quem também tem carga? Já vimos que é a molécula de água. Todos esses caras aqui, ou seja, que possuem carga, que são polares, que são hidrofílicos, eles não vão conseguir atravessar a membrana, tá? Eles não vão conseguir atravessar essa membrana. Por quê? Porque eles vão chegar aqui, aqui de boa, pá, passou aqui pelas cabeças polares, né? Pô, legal, todo mundo tranquilo. Opa, chegou aqui no interior, quando esses compostos polares chegam nesse interior aqui, lembra que esse interior, ele é muito o quê? Hidrofóbico, muito apolar. Então, quando os compostos polares chegam nesse interior extremamente apolar, eles são o quê? Repelidos, tá? Quando os compostos polares chegam aqui, eles são automaticamente repelidos por esse interior extremamente apolar. Beleza? Bom, então quer dizer que nada que é polar vai atravessar a membrana? Não, tá? Existem diversos mecanismos que permitem que esses compostos polares atravessem essa membrana, mas são mecanismos, tá? Eu vou utilizar ali canais, vou utilizar proteínas de transporte, vou utilizar bombas, mas somente nessa conformação aqui de membrana, se eu tiver só membrana, sem canal, sem proteína de transporte, esses caras aqui, esses compostos polares, eles não vão atravessar. Justamente porque quando eles chegam aqui nesse interior, que é muito apolar, que é muito hidrofóbico, eles são o quê? Automaticamente repelidos. E lembrar que isso não vai acontecer com quem? Com compostos que não têm carga, com compostos apolares. Por exemplo, se o CO2 aqui, né, ele quiser atravessar isso aqui, ele vai de boa. Por quê? Ele chega aqui nesse interior muito apolar, só que tá de boa. Por quê? Porque ele também é apolar. Então ele tá suave, ele consegue facilmente atravessar a membrana em ambos os sentidos. O oxigênio, mesma coisa. Colesterol, mesma coisa. E isso vocês vão ver, por exemplo, lá em endócrino. Ah, por que que hormônios esteroides eu não consigo armazenar? Não consigo armazenar hormônios esteroides. Eles são formados e logo são o quê? Logo são secretados para a corrente sanguínea. Por que que eu não consigo armazenar compostos ali derivados de esteroides? Porque o esteroide é uma gordura. O esteroide, ele é apolar e compostos apolares atravessam a membrana com muita facilidade. Então não tem como eu pegar e deixar ali esse composto derivado de esteroide guardado dentro de uma membrana plasmática. Por quê? Porque ele atravessa com muita facilidade. Tá? Então esse é um dos motivos que eu não consigo armazenar hormônios esteroides. Não dá, tá? Por exemplo, testosterona, estrógeno, os andrógenos em geral, progesterona, não consigo armazenar esse tipo de hormônio. Ele é formado e liberado, porque justamente por essa característica, tá? Compostos apolares atravessam com muita facilidade as membranas. Compostos polares, não. Se o composto tem carga, se o composto é polar, ele não vai conseguir atravessar a bicamada lipídica. Show de bola? Então, esse é o primeiro ponto da aula. Queria deixar bem claro isso, conceitos de polaridade, o que é um composto polar, o que é um composto apolar, o que é um composto hidrofílico, hidrofóbico, tá? E dar essa característica ali, explicar essa característica da permeabilidade seletiva da membrana plasmática. Beleza? Então, já matamos aqui o nosso primeiro ponto aqui da nossa aula. Show?